Porque se no Coxa teve coletiva hoje pela manhã, no Atlético tem coletiva hoje à tarde. Vincenzo. É isso, TT. Hoje tem coletiva. Depois de mais de um ano, Marcelo Spettaglia volta a falar à imprensa de forma em entrevista coletiva. Ele tinha dado uma entrevista no final do ano passado, mas só para a Rede Furacão, né? Só para as comunicações oficiais do Atlético. Agora, depois de muito tempo, 1 ano e meio, a última vez que o Petralha fez uma entrevista coletiva foi em junho de 2022, na apresentação do Fernandinho, inclusive dia 27 de junho. Então, 1 ano e meio praticamente aí que ele não falava com a imprensa paranaense. Ele vai dar uma coletiva de imprensa de forma presencial. Isso é até interessante porque ele tem feito suas funções de maneira home office nesse momento pelo Atlético e agora de forma presencial vai fazer a entrevista coletiva lá na Arena da Baixada, vai comentar muita coisa. Um dos tópicos, as eleições do Atlético, que não devem acontecer. A informação que a gente tem é que foi oferecido aí um cargo ao Henrique Gaed, que era um dos, se não o maior nome da oposição da chapa Atlético de novo. Ele deve ganhar um cargo aí na mesa diretiva do Atlético para 2024, e aí não deve compor a oposição. E aí a oposição que ainda tenta montar uma chapa não deve conseguir. A tendência é de que a oposição não consiga formar uma chapa para concorrer nessas eleições do Atlético. Tem até amanhã para oficializar essa candidatura, para inscrever os nomes que vão concorrer à presidência do Conselho Deliberativo e também aí não é concorrência, né, é uma nomeação, mas tem que colocar lá os nomes que vão compor todas as outras funções, como a presidência do Conselho Administrativo também. Então, aí é improvável que a oposição consiga montar essa chapa, então não devemos ter eleições no Atlético em 2023. A chapa do Mário Celso Petralha deve ser aclamada novamente, isso pelo acordo que ele fez com o Henrique Gaed, é advogado, concorreu com o Petralha na última eleição de maneira que aconteceu, né? A eleição que teve votação no Atlético lá em 2015, inclusive uma eleição muito disputada. Dessa vez o Gaed aí deve receber um cargo na mesa diretiva do Conselho Deliberativo do Atlético e não concorrer aí contra o Mário Celso Petralha. Então, provavelmente não teremos eleições. O Petralha vai comentar muita coisa ainda também nessa eleição. Claro, depois de muito tempo sem falar à imprensa, será questionado sobre muitos outros pontos. Claro, investimento no futebol. O Petralha deu uma entrevista recente falando que o Atlético atingiu o seu teto. O Atlético não consegue investir mais do que tem investido. Isso ele deve ser questionado. Treinador, muitas outras temáticas. Centenário do Atlético, o ano de 2023, que acaba sendo um fracasso, né? Não conseguiu evoluir nas duas competições mata-mata e também não consegue vaga na Copa Libertadores. Ele vai comentar todos esses pontos e, claro, falar sobre as eleições do Atlético também. Eleições à vista, Felipe Dalck. Cara, eu fiquei incrédulo quando eu vi as coisas sobre isso. O Vincenzo está falando agora da questão do Gaed receber um cargo, né, na mesa diretiva do conselho e desistir das eleições. O cara... Era só uma pressão, então? Não é a vontade de realmente fazer alguma coisa, fazer algo de diferente do que o Petralha faz. Eu acho que o Petralha faz um grande trabalho. Isso não é novidade para ninguém, mas o Petralha ele tem, de certa forma, muitos inimigos, né? Ele criou muitos inimigos no futebol brasileiro no geral, né? Eu não tô dizendo aqui em Curitiba, tô dizendo no futebol brasileiro no geral. Só que se antes queriam fazer algo diferente, como o próprio Gaed tentou na eleição que aconteceu em 2015... 2015, né, Vincenzo? 2015, isso. Cara, agora simplesmente falar que vai do nada, no final dessa corrida eleitoral, né, sem estar se mexendo antes, sem ninguém se mexer antes, sem ninguém falar um A do nada e escrever uma chapa nova, para daí simplesmente forçar a receber cargos lá dentro, eu acho muito perigoso, acho muito difícil. Espero que o Petralha possa hoje explicar um pouco disso, né? Ele também é um cara que sabe se esquivar muito bem de perguntas, ele tem esse dom aí, né? Então vamos ver como é que vai ser essa coletiva. Tô curioso, porque como o Vincenzo bem destacou, faz bastante tempo que o Petralha não fala, até porque ele teve todo o problema de saúde, ficou internado bastante tempo, pediu licença do Atlético, não tava comandando o Atlético, mesmo que ainda assim, com o celularzinho na mão ali, ele podia fazer o trabalho dele, mas eu acho bastante perigoso isso. E tô curioso para ouvir essa entrevista coletiva, até porque o Petralha é um cara que não se esconde, ele tem uma opinião forte, ele bate de frente, então
Tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista. Espero que seja mais esclarecedora do que foi a do Amodeu pelo lado do Coritiba. Espero que seja uma entrevista coletiva muito boa. Agora, é estranho, né? De repente, uma negociação dessa, né? Os caras não têm muita convicção de oposição, então, né? Não tem nenhuma, né? Porque... Assim, eu acho difícil hoje até se contestar o trabalho que é realizado pelo Atlético. Você pode contestar o resultado do campo. Não foi bom esse ano. A escolha errada de manter o Wesley. A escolha errada de mandar o Turra e o Felipão embora. A escolha errada de contratar, sei lá, um jogador, de dispensar o Vitinho. Isso aí você pode discutir, né? Mas administrativamente, acho que o Atlético é uma coisa indiscutível hoje, né? O patamar que o Atlético atingiu no cenário nacional, entre os clubes, né? O Atlético hoje é uma SAF que não é SAF ainda, né? Sim. É uma sociedade anônima muito bem administrada, com superávit, né? Um clube sem dívida, né? KPSA já está criada há muito tempo, inclusive. Então, e assim, é difícil você criar uma chapa de oposição para questionar né? Se você vai fazer um trabalho desse, por exemplo, de oposição no Coritiba, agora não dá mais, porque agora é uma SAF, né? Mas até havia motivo para você ter outra linha de ideia, outro caminho para tentar propor ao clube e tal, diante do que vinha acontecendo nos últimos tempos, né? Mas no Atlético, o Petralha de 95 para cá transformou o Atlético num gigante do futebol brasileiro, né? Um clube hoje que tem todas as ferramentas para competir com o eixo, né? O eixo do mal, como dizem aí. Antigamente tinha aquele negócio do G12, né? Dos 4 times de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. E hoje o Atlético é maior e mais competitivo que a maioria deles. Que era o Clube dos 13, né? Lembra do Clube dos 13 lá atrás? O Clube dos 13 eram esses 12 mais o Bahia. Depois o Coritiba entrou, na verdade o Clube dos 13 ficou um clube de 18, 20 times. Clube de amigos. Mas era assim, que era a ideia que existia na formação de um campeonato brasileiro com esses clubes, né? O primeiro arremedo de liga, né, que existiu no futebol brasileiro foi o Clube dos 13, que acabou depois com o Kleber Andrade, né? Eles se fortaleceram assim na questão da negociação, de tentar negociar em bloco com direitos de televisão para melhorar. E aí Corinthians e Flamengo perceberam que eles individualmente negociando com a televisão, eles podiam tirar muito mais dinheiro do que indo em bloco, né? Porque em bloco eles teriam que negociar um valor e dividir meio equalitariamente. Indo sozinho, cada um pegava a sua parte, né? E quem pode mais chora menos. Aí o Flamengo pegou muito dinheiro, o Corinthians foi o segundo com muito dinheiro e os outros ficaram num abismo, né? E houve uma predominância econômica. O Flamengo gastou muito mal o dinheiro que recebia até 2018, 19 mais ou menos. Depois as administrações começaram a resolver os problemas financeiros, acertar as contas, e o Flamengo virou uma potência, né? O Corinthians até um período também foi bem administrado, depois entrou no caos que está hoje aí, né? O Palmeiras se estruturou. O Palmeiras e o Atlético foram 2 clubes que bateram de frente contra esse tipo de negociação. Principalmente o Petralha, a questão da televisão, a questão... Aí houve aquele período lá do esporte interativo, TNT, que era um bloco de 7 times que não aceitaram a oferta da Rede Globo, né? Lembra, o campeonato tinha 2 transmissões, aí tinha jogo que ficava no escuro porque ninguém tinha os direitos daquele jogo, não existia ainda a lei do mandante que estava em processo de aprovação, né? Então a gente teve vários jogos, e principalmente do Atlético, né? No Campeonato Brasileiro recente aí, que não tinha transmissão de televisão, né? Em nenhum lugar, em nenhuma plataforma, né? E hoje já, você vê que hoje o Atlético não tem os direitos de transmissão em TV fechada, nem em pay-per-view, negociado com ninguém. Ele tem a dele lá, a TV Cazé, tem o próprio canal dele que transmite os jogos. E o esporte interativo. Como hoje, mandante, que é a TNT, no caso, né? E o Atlético assim não deixa vazar de jeito nenhum o jogo dele em casa aqui para Curitiba se você não pagar por isso, né? Não vaza em lugar nenhum. Nem a Rede Globo, que tem o direito de TV aberta do Atlético, consegue transmitir o jogo do Atlético aqui em Curitiba. Né? E é o único time que tem isso. O Palmeiras conseguiu
conseguiu melhorar substancialmente a negociação dele com a TV aberta, com a cota de televisão dele, por conta exatamente disso, né? E, enfim, é um negócio que o Atlético revolucionou nessa briga. Eu converso muito com o Alfredo Toné, que foi diretor lá de transmissões da TV Globo, e tem aquele jogo do Atlético e Atlético Mineiro, que foi aqui na Baixada Antiga, né? Que o Petralha não deixou o caminhão da TV Globo entrar no estádio para transmitir o jogo se não aumentasse o valor da cota. Sim. Né? Foi uma medida